Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje. Na medida em que a gente consiga conversar, sabendo que só eu vou falar. Então é um monólogo que de certa maneira nós estamos conversando. É, a gente sabe, ou se não sabe, deveria saber, que a gente não pode depositar todas as esperanças em eleições. Por quê? Porque sabemos que o problema do Brasil não está só nas pessoas que vão assumir os cargos eletivos, está na estrutura da, da, das instituições. E para a gente mudar, para a gente conseguir mudar o Brasil, você tem que mudar a mentalidade das pessoas. Como é que a esquerda chegou ao poder no Brasil? Vamos dizer, depois do regime militar. Já teve esquerda antes do regime militar, mas vamos dizer depois. Tá? Eu não quero fazer um vídeo de 5 horas, eu quero fazer um vídeo mais curto. Então, como é que ela chegou ao poder depois do regime militar? Muito simples. Durante todo o período militar, que compreendeu ali 21 anos, eles tinham um braço, que era um braço armado, que era o braço das guerrilhas, o braço do terrorismo, do sequestro, do tiroteio, das guerrilhas e tal. E eles tinham o braço intelectual, que era o braço que estava nas universidades e que estava principalmente nos jornais, na imprensa. Quando eu estou falando na imprensa, é na imprensa em geral, nas redações dos jornais de TV, do rádio, de revistas e jornais impressos e o cacete a quatro. Então, o que o regime militar fazia? Ele combatia a esquerda revolucionária, a esquerda armada, vamos dizer assim, a esquerda que estava criando os conflitos. E ele nunca se meteu, nunca atrapalhou, vamos dizer assim, o trabalho da esquerda que ficou dentro das redações, que ficou nas universidades, doutrinando as pessoas. Então, durante 21 anos, esse pessoal, é claro que eles estavam lá muito antes do que isso. Então, durante todo esse tempo, eles foram construindo o pensamento das pessoas, porque as pessoas que saem das universidades, elas vão formar opinião. Você forma durante 20 anos uma legião de jornalistas que vão para as redações e vão influenciar outros jornalistas, que vão criar outros jornalistas, ou seja, é uma cadeia, né? É uma cadeia de funcionamento. Não só jornalistas, filósofos, cientistas políticos, cientistas sociais, toda essa área de humanas. E são as pessoas que falam hoje na televisão. Professor da USP, professor da Unicamp, professor da Unesp, professor da Universidade Federal da Casa do Caralho. Enfim, é tudo de lá, é a mesma coisa. Você não acha um pensamento diferente. Dificilmente você acha um pensamento diferente. Não vou dizer que você não acha, mas é uma raridade você achar um pensamento diferente. Então, esse discurso veio pronto. Ele foi construído durante décadas e ele chegou pronto. E ele, através dos programas de TV, dos jornais, dos programas de rádio e tudo mais, isso aí foi incutido na cabeça da população. Então você, mesmo sem você ter sido diretamente doutrinado, você foi doutrinado por outras pessoas que foram doutrinadas por outras pessoas até que chegou até você. Então, muitas coisas que a gente pensa, a gente acha que são coisas óbvias. Por quê? Porque todo mundo pensa igual, então é óbvio, assim, todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa. Só que você não sabe qual é a fonte daquilo ali que você está pensando. Da onde veio aquela ideia? Você não sabe de onde veio aquela ideia. Aquela ideia está na sua cabeça porque ela entrou por pessoas que te contaram, no trabalho, na escola, nos seus parentes, na reunião de parentes de final de semana, no almoço de domingo. Alguém te contou aquela história, você leu, ou você viu, ou você assistiu, ou você ouviu, e aquilo ali ficou na sua cabeça como se fosse uma verdade, mas você não sabe de onde veio aquilo ali. Você não sabe qual é a fonte, qual é a origem daquilo ali. É, eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque senão você teria que fazer todo um flashback na sua memória para tentar descobrir, porque você tem, por exemplo, determinada ideia sobre tal assunto. De onde veio essa ideia?
Qual foi a primeira vez que você ouviu falar dessa ideia? Você leu num livro, você viu numa reportagem de TV, você leu numa revista, alguém te contou? Da onde que veio essa ideia? Porque aí você vai fazendo, você vai voltando para trás, até porque só dá para voltar para trás, voltar para frente fica difícil. Então você vai retornando no seu intelecto para descobrir qual é a fonte, da onde que você tirou essa ideia sua. Porque se você não fizer isso, você não sabe de onde que ela foi. Você tem essa ideia como uma verdade sua, absoluta. Só que se você não sabe de onde ela veio, você não sabe se aquela fonte é real ou não é, se aquilo ali existe ou não existe, se aquilo ali é verdade ou é mentira. Você simplesmente acredita numa ficção que está na sua cabeça que você toma como verdade. Eu vou contar alguns casos hoje. Eu estava assistindo um canal, não vem ao caso que canal é um canal de viagens, tá? Não tem nada a ver com política, com ciência política, nem nada do tipo. Canal de viagens. A gente sabe que houve a Copa do Mundo na Rússia. Então muitos canais de YouTube foram para a Rússia, a maioria deles todos patrocinados por alguma agência de viagem, para fazer reportagens da Rússia e para divulgarem seus produtos. Então o canal que eu assisti é um desses aí. Eles foram visitar a Rússia, ficaram lá algum tempo antes da Copa para fazer reportagens, para colocar no seu canal e para divulgar uma determinada agência de viagens, que obviamente quem assiste o vídeo depois vai comprar os seus pacotes através da agência de viagem e tal. Não tenho nada contra a propaganda. A questão é a seguinte, num dos vídeos, essas pessoas que estavam lá, é um casal, encontraram numa cidade uma moça russa, que eles estavam, claro, gravando em português, e a moça passou do lado deles e falou: "Oh, eu falo português e tal." Aí eles chamaram, amor, legal, né? Bom saber, uma cidade menor da Rússia, não era Moscou, era uma cidade menos turística, mas uma cidade que tinha jogos, então tinha um estádio ali. Ah, então vamos conversar, né? Eu quero saber mais sobre a Rússia e tal, não sei o que. E fizeram todo aquele programa, aquele vlog, que é o nome que se dá para pro vídeo blog, né? E fizeram aquele programa todo com essa moça. Então ela falou várias coisas. Enfim, ela ficou aqui no Brasil durante 10 meses. Depois voltou para a Rússia. Enquanto ela estava aqui, ela era professora de inglês. E uma das coisas que me chamou a atenção no vídeo é que assim, pareceu durante o parque. Deixa eu só fechar uma janela aqui que está piscando e está me incomodando. Pronto. Então, num parque apareceu uma estátua do Lenin. Aí a moça fez uma reação não muito boa, tal. E aí eles quiseram saber, mas assim, vocês são contra tirar essa estátua, não tirar e tal, porque faz parte da história, né, e tal. O pessoal do blog tava falando. Aí a moça falou: "Olha, a gente aqui não gosta disso. A gente, uma moça que tinha, sei lá, seus 20 e poucos anos, a gente aqui na União Soviética, na Rússia, na verdade, né, onde eles estavam, que é a principal herdeira da União Soviética. Aqui a gente não gosta de falar de comunismo, a gente não quer saber de comunismo. Por quê? Porque eles viveram o comunismo, eles sabem como é que é esta merda. Esta merda fudeu matou pelo menos 50 milhões de pessoas em toda a União Soviética durante os anos do regime comunista, que foi de 17 a 91 ali. Matou pelo menos 50 milhões de pessoas. E eu não estou falando de guerra, estou falando de morte, democídio. Democídio, depois vocês procuram na internet. O termo democídio significa mortes causadas numa população pelos seus governantes em período de paz. Ou seja, pessoas que os governantes mataram, seja através das balas, seja de fome, seja do que quer que seja, de frio na Sibéria, mataram em tempos de paz. Não são soldados que foram para a guerra e morreram na guerra. Então aquilo ali é uma desgraça, foi uma desgraça aquilo ali. Então quem viveu é aquela velha história. Você só sente quando assim, a pimenta ela só arde quando ela está na sua bunda. Quando está na bunda do outro, você não está sentindo dor. Você acha, que graça é, que bonitinho aquilo lá, pode ser simpático, de repente pode ser gostoso, vamos colocar em outros? Tá, mas coloca primeiro no seu, pra você ver se é simpático ou não.
Então a Rússia teve essa experiência. Assim como todo o leste europeu. O leste europeu, você vai em qualquer país do leste europeu, eles abominam o comunismo, não querem saber de comunismo. E aí a moça contou para o casal do blog, falou, olha, eu tive 10 meses no Brasil, e lá no Brasil o pessoal é tudo encantado pelo comunismo, nem falo maravilha de Marx e Lenin e Mao e o caralho a quatro, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ela fala, eu não consigo entender essas coisas. Pois é isso que eu tô acabando de falar. Quem viveu o comunismo não quer essa porra, mas nem por um caralho. Aliás, não é só quem viveu, porque essa menina não viveu. Os pais, os avós, os parentes dela viveram essa desgraça e passaram o conhecimento para frente através das gerações. Como no Brasil não teve, então você tem um bando de adolescentes, principalmente adolescentes, mas não só adolescentes, você tem uns velhos de 70 anos ainda que continuam pensando assim, que querem esta merda aqui. Por quê? Porque é aquela história que eu falei da pimenta. Porque a pimenta tá no cu do outro. Pode ser engraçadinho. De repente ele não enfiou certo. Vamos enfiar diferente, aí vai ser gostoso. Só que você tem que botar no seu primeiro. O problema disso é que não vai ser só no dele, vai ser da população inteira. É por isso que a esquerda é essa desgraça que precisa ser combatida. Porque vocês implantarem o comunismo aqui não é só para eles, é para todo mundo. Para quem não quer também é a mesma coisa. Então, assim, esse tipo de merda vai entrar no rabo de todo mundo. E a menina ficou extremamente, assim, surpresa em ver como é. Ou seja, por que que isso acontece? Porque nos livros de história, as merdas dos livros de história que ensinam no primeiro e segundo grau, ou seja, ensino médio e ensino fundamental, não dizem. São todos escritos por comunistas. Eles não dizem a merda que foi o comunismo. Então essa molecada cresce achando que havia uma polarização. De um lado tinha os Estados Unidos, do outro lado tinha a União Soviética, Guerra Fria, pá, alguns países alinhados aqui, alguns lá e tal, e só isso. Nenhum deles diz, olha, este lado aqui bacana da União Soviética matou 50 milhões de pessoas. Eram ditaduras, não havia democracia, o povo se fudia, não tinha censura, não tinha eleição, não tinha direito a porra nenhuma. Isso não está nos livros de história, então as pessoas não sabem. Se as pessoas desde criança soubessem, tivessem aprendido na escola a merda que é isso, não chegaria aí com 18, 20 anos. Ai, Karl Marx, vamos estudar Karl Marx, vamos botar Marx aqui. Não teria esse idiota desse Pedro Cardoso que tá morando em Portugal agora, veio pro Brasil para fazer peça de vez em quando e para falar merda. Eu tô muito interessado. Eu não sou de esquerda e de direita, eu tô muito interessado no que essa moça Manuela Dávila tá falando. Meu filho, o que ela tá falando? Caralho, tá na história registrado o que ela falou. É aquela merda que não deu certo, é isso que ela tá falando. Você acha que isso é discurso novo? Você leu alguma coisa na sua vida, além de roteiro de teatro? Não leu, não leu. Assim, gente assim, absolutamente idiotizada dando opinião sobre tudo. Então, esse é um problema. Enquanto a gente não tirar, enquanto a gente não mostrar o que é o comunismo, abrir os arquivos, mostrar assim, o que é o comunismo, mostra a história real do. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar, não precisa fantasiar, não precisa fabricar número, não precisa nada. É só mostrar, olha, eles fizeram esta merda aqui, mostra todos os livros e todos os arquivos e todos os documentos. Esta é a merda do comunismo. É isso que você quer para sua vida? A hora que a pessoa tomar ciência daquela merda toda, que ela não tem acesso, bom, evidentemente que ela não quer. Mas isso não chega nas pessoas. Porque assim, todo esse pessoal de televisão, de mídia, de imprensa, está tudo fodido. A cabeça deles está toda destruída por conta disso. E eu vou falar no final do vídeo por que que isso aconteceu. Qual que é a origem mais ou menos disso. Então eu vou contar agora um outro caso. Muito interessante também. Eu assisti esses dias o programa Pânico. De vez em quando eu baixo na internet.
Tava lá a Luísa Mel. A moça bonita, simpática, bem falante, com boas intenções. Mas, assim, absolutamente ignorante. Absolutamente ignorante. Contando aquelas imbecilidades, assim, que nenhuma pessoa que lê, nenhuma pessoa séria leva aquilo ali a sério. Por que aquele monte de gente que estava ali no programa levou a sério o que ela estava falando? Porque eles nunca leram nada. Veja, qual é a pessoa mais fácil de você enganar? A pessoa que é ignorante. Eu não sei nada, eu não sei nada sobre física nuclear. Se alguém vier me contar um negócio sobre física nuclear, eu vou acreditar naquele cara. Como é que eu vou contestar o que ele está falando se eu nunca li nada sobre o assunto? Eu tenho argumento, eu tenho base teórica para argumentar ou para discordar do cara? Não tenho. Então ela falou um monte de besteira lá e todo mundo, não, é verdade, é isso mesmo, tá certo, por quê? Não tem base para discordar, não tem fundamento para discordar. Ou seja, o que ela falou? Aquelas imbecilidades de sempre. Porque os bois no pasto, aquele negócio que o boi peida, e aí o peido do boi fode com a camada de ozônio. Aí tem problema do aquecimento global, e em 50 anos o mundo vai acabar, e vamos estar todos mortos e tudo mais. Aquelas merdas. Aquecimento global é um negócio que já foi desmentido 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. É muito simples você saber se existe ou não aquecimento global. Presta atenção nas reportagens, quando os meteorologistas dizem, olha, este aqui é o verão quente desde o último verão de, sei lá, 150 anos atrás. Ou este aqui é o inverno mais quente desde o último, ou é o mais frio, enfim. Tá entendendo? Se ele é o mais quente desde o último de 150 anos atrás, significa que 150 anos atrás estava mais quente que hoje. Ou seja, como é que funciona o negócio do clima? Ele tem oscilações, ele sobe, desce, sobe, desce. Então você tem épocas da Terra que você tem temperaturas mais quentes, depois você passa por um período que tem temperaturas mais frias, depois esquenta novamente. Isso existe desde sempre. Existe desde antes de criação de gado, existe desde antes da poluição dos automóveis, das fábricas, existe desde que o mundo existiu. Sempre foi assim. Ele oscila, ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ninguém com mais do que 2 ou 3 neurônios acredita mais nessa merda de aquecimento global. E vem essa menina falar esse tipo de bobagem. Coitada, ela é uma idiota assim. Ela foi imbecilizada por militantes dessa causa, porque a causa ambiental é uma causa de militância. Ela foi idiotizada, comprou a ideia e usa a sua imagem pública para falar esse monte de bobagem. Em 99% dos locais que ela for, ninguém vai contestar. Porque as pessoas não estudam esse assunto, não sabem, não sabem nada sobre isso. Elas acham que é verdade. Tem mais outras coisas que ela falou ali, mas eu vou resumir. Eu vou parar por aqui porque eu vou falar de outras coisas. Outro assunto também que é muito interessante, também é um negócio que está na cabeça do brasileiro, que você fala com ele e ele não consegue, ele não consegue pensar de uma outra maneira. Então eu vou ler aqui uma notícia e aí quem sabe, né? Tá aqui. O problema das estatais brasileiras. Porque sempre que se fala em privatização, e está sendo dito novamente, porque estamos em campanha eleitoral, tem aqueles brasileiros, não pode privatizar, é nosso, o petróleo é nosso, tudo é nosso, as estatais são nossas, tudo é nosso, não pode, não pode. Então estou lendo aqui, Estadão, 19 de dezembro de 2017, foi a informação mais recente que eu achei. Tesouro gasta 122 bi com estatais em 5 anos.
O Tesouro Nacional bancou 122 bilhões e 300 milhões em custos com as estatais federais entre 2012 e 2016, mas só obteve um retorno de 89 bilhões e 300 milhões em juros ou dividendos, que é aquilo que você recebe quando você tem uma empresa, ao longo desses 5 anos, equivalente a 73% dos gastos. Bom, aí tem o resto da notícia aqui, eu não vou entrar em detalhes. O que isso significa? Isso significa o seguinte: no conjunto, as estatais dão prejuízo. Então, as estatais são nossas? Não, as estatais não são nossas. Você não ganha um centavo de nenhuma estatal. Eu também não. Agora, todos nós pagamos pelo prejuízo que as estatais dão, porque todos nós pagamos imposto. E o dinheiro que é usado para cobrir esse buraco das estatais, do prejuízo, sai exatamente do dinheiro dos impostos. Aí você diz que é a favor das estatais, ou seja, você quer que o governo continue bancando um rombo desse todo ano? E ao mesmo tempo você quer mais dinheiro para a escola, para a saúde, para a educação, para a segurança, para saneamento. Então me dá um motivo razoável, inteligente, para você ser contra a privatização das estatais, sem considerar o fato que a Lava Jato demonstrou, que todo mundo sabia, que as estatais são cabides de emprego de políticos. O presidente entra, vou falar das estatais federais, o presidente entra e loteia. Aqui, presidência da estatal, da Petrobras, Conselho de Administração, Banco do Brasil, Caixa. Vamos acomodar todos os nossos parceiros. Aí, então eu preciso do apoio do seu partido. O que você, então eu arrumo um cargo aqui para você nesse banco, nessa estatal aqui. Até assim que funciona. Aí aquelas estatais que possivelmente poderiam dar lucro, como a Petrobras, dão prejuízo. Por quê? Porque elas são inteiramente saqueadas. Porque elas são administradas por políticos corruptos, bandidos e ladrões. Então você tem estatais que dão prejuízo, estatais que dão lucro, que poderiam dar lucro, que também dão prejuízo porque são roubadas, porque são administradas por políticos indicados pelos representantes eleitos. E você continua como um débil mental, gritando no meio da rua: não pode privatizar, que as estatais são nossas, o petróleo é nosso. É nosso da onde? O que entrou no seu bolso? Nada, só saiu. Mas foi colocado na cabeça das pessoas durante todo esse tempo que as estatais são fundamentais, elas são do povo, elas são suas, você pode abraçar as estatais são suas, você não pode deixar privatizar. São suas. São suas uma porra, nada lá é seu. Não entra um níquel na sua carteira do que está lá. Nada é seu, nada, absolutamente nada, só o prejuízo que você tem que pagar através dos impostos. Então, vamos largar a mão de ser burro e usar a cabeça? Se for para ser contra a privatização, pelo menos desenvolva um argumento inteligente para isso, se é que existe algum. Eu não conheço. Próximo assunto. Justiça do Trabalho e Direito Trabalhista. Tem aqui um artigo do Jus Brasil, que é um site de assuntos jurídicos. Manchete de quando é isso aqui? Mas não tem data, é isso? Não tem data isso aqui. Tá aqui, ano passado. Bom, ano passado então é 2017. Manchete: 98% dos processos trabalhistas de todo o planeta estão no Brasil. Eu vou repetir o número, talvez não tenha ficado claro. 98%
dos processos trabalhistas estão no Brasil. Agora eu vou ler um trecho da matéria. Enquanto a plateia de cerca de 150 pessoas... bom, não, aqui não. Aqui está falando de Londres e tudo mais. Eu vou resumir um pedaço. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, abriu os trabalhos. Era um evento que estava acontecendo em Londres, comentando que o Brasil sozinho é responsável por 98% dos processos trabalhistas em todo o planeta Terra. Detalhe, de novo, eu vou falar para você não se perder. 98% de todos os processos trabalhistas ocorrem no Brasil. Fixou o número. Detalhe, nosso país tem 3% da população mundial. Então, vamos associar. 3% da população mundial gera 98% dos processos trabalhistas mundiais. Vocês acham que isso é uma situação normal? De novo, 3% da população mundial gera 98% dos processos trabalhistas do mundo. Isso é uma normalidade, é um sintoma de um sistema normal, de um sistema coerente, de um sistema que tem condição de funcionar? Os outros países, então eu vou colocar de uma outra maneira. Será que é só o Brasil que tem empresários malvados que fodem com os trabalhadores, que eles precisam todos eles entrarem na justiça do trabalho? Os empresários dos Estados Unidos, da Suécia, de Zâmbia, de Moçambique, da China, do Paraguai, nenhum deles é malvado, nenhum deles maltrata o seu funcionário. São só os funcionários brasileiros que são maltratados, ao ponto de 3% gerar 98%. Você acha que isso é uma condição normal de uma população? Eu vou continuar aqui na matéria que tem mais um exemplozinho. O magistrado citou o caso do Citibank, que desistiu de operar no Brasil, quando detectou que aquilo obtinha 1% das suas receitas mundiais, ou seja, 1% do seu faturamento, enquanto simultaneamente sofria 93% das ações trabalhistas de tudo que é reclamado contra o grupo no mundo inteiro. Em seguida, Barroso comentou que 4% do PIB brasileiro é gasto com o funcionalismo público. E agora eu vou associar com uma outra notícia aqui, que é do Conjur, que é de 2017, 18 de dezembro de 2017, já fazendo o orçamento para 2018, que é esse ano que nós estamos. A previsão de gastos, pelo menos os gastos aprovados para o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, para todo o sistema da justiça trabalhista, é de 20,6 bilhões de reais, só para o ano de 2018. 20,6 bilhões de reais para você manter a estrutura da justiça trabalhista. Então o Brasil é um país onde 3% da população gera 98% dos processos trabalhistas, e essa estrutura para gerenciar esses processos entre juízes, promotores, tribunais, auxiliares, o caralho é 4, só de verba pública consome 20,6 bilhões ao ano. Eu estou falando só de verba pública, porque evidentemente não tá considerado os honorários dos advogados e, enfim, as questões, as indenizações e tudo mais. Só para fazer o sistema funcionar. Tem alguma condição disso dar certo? Aqui tem um gráfico dos orçamentos de tribunais para 2018. De 46 bilhões 838 milhões, 44,7%, quase a metade, vai exatamente para a Justiça do Trabalho. Uma justiça que não precisava existir, porque qualquer tipo de processo trabalhista você pode resolver nos tribunais cíveis, como acontece nos Estados Unidos.
25% vai para a justiça eleitoral. Bom, aí vai para os outros tribunais, os outros tipos de justiça. Mas veja a discrepância da coisa: 44%, quase metade da verba que vai para os tribunais destinados para a justiça, quase metade vai para a justiça do trabalho. Que é outra coisa que quando você mexe nesse assunto, como houve na época da reforma trabalhista, as pessoas ficam gritando: ah, vão tirar direitos, vão mexer nos direitos da CLT, o caralho a quatro. Sabe quantos. Sabe, os Estados Unidos. Sabe quantos direitos trabalhistas tem nos Estados Unidos? Previstos por CLT? Absolutamente nada. Os Estados Unidos não tem nenhum salário mínimo fixo que seja nacional. Eles têm salários regionais, cada estado tem o seu salário, que é uma média porque lá o salário é por hora, não é por mês. É uma média do que se paga lá. O desemprego nos Estados Unidos é de 5%. Preciso falar a taxa de desemprego brasileira? Então, o brasileiro colocou na cabeça dele, naquela cabecinha doutrinada durante décadas por essas mentalidades imbecis que colocaram na cabeça das pessoas durante décadas, que o brasileiro precisa de todos os direitos trabalhistas, ele precisa de tudo isso, que senão ele vai ser explorado pelo patrão, ele vai ser fudido, o empresário vai cagar na cabeça dele, ele vai ser totalmente explorado, vai ser praticamente um semi-escravo se ele não tiver os direitos trabalhistas. É engraçado, nos Estados Unidos não tem. É, você vê escravos nos Estados Unidos? Compara o salário médio no americano com o salário médio do brasileiro. Qual que está mais alto? Vocês veem uma onda de norte-americanos querendo trabalhar no Brasil? Porque aqui tá cheio de direitos trabalhistas que eles não têm, caralho! Porra, eles vão vir aqui vão vir de canoa, remando. Loucos desesperados para trabalhar no Brasil para ter os direitos trabalhistas brasileiros. Você vê isso acontecer, não? Não o contrário, você vê, né? Você vê acontecer o contrário. O brasileiro saindo para ir trabalhar lá. Inclusive, grande parte de maneira ilegal. Porque é melhor ficar trabalhando ilegal, limpar bosta de banheiro de lanchonete, entregar pizza, lavar prato lá nos Estados Unidos ilegal, do que ter um trabalho aqui no Brasil com todos os direitos trabalhistas maravilhosos. Gente que vai para os Estados Unidos com diploma, formados aqui em curso superior. Vão lá lavar banheiro, lavar prato, limpar banheiro, entregar pizza. Trabalhar no McDonald's, no Walmart. Isso aqui será que está errado? Será que o que está errado é a nossa estrutura trabalhista de relação entre patrões e empregados? Ou será que é os Estados Unidos? Onde é que está dando certo e onde é que está dando errado? Onde que tem mais emprego, onde que tem menos emprego? Onde se ganha mais e onde se ganha menos? Usa o cérebro. Compara os dois países. Onde você ganha mais, onde você ganha menos. Onde você tem melhor qualidade de vida, onde você tem pior qualidade de vida. Então, a reforma trabalhista não é retirada só de direitos. A questão não é retirar os direitos, a questão é retirar os encargos sobre a folha de pagamento. Porque cada empregado contratado, ele tem um custo de quase o mesmo preço que é pago em impostos. Então, evidentemente, quanto mais o empresário tiver que pagar imposto sobre o funcionário que ele contrata, assim, ele poderia ter 20 funcionários aqui na padaria dele, mas ele vai ter que pagar por 40, porque 20 ele paga para o funcionário e o 20 ele paga para o governo. Então ele vai ter 10 só, porque ele só pode pagar 20. Então, se ele tem que pagar 10 para o funcionário e 10 para o governo, então ele vai ter só 10. Então, o local que ele poderia dar 20 empregos, ele vai dar 10. As pessoas não fizeram a relação de causa e consequência.
Não existem direitos sem deveres. A Constituição brasileira de 88, aquela maravilha que dizem que é uma maravilha, que é uma grandíssima merda, diz lá nos direitos essenciais: todo mundo tem direito a moradia, a lazer, caralho, a quatro. Tudo bem. Quem paga isso? Porque direitos, só existem direitos contra alguém ou contra algo, contra alguma instituição que tem que ter o dever de garantir aqueles direitos. Como é que você pode garantir um monte de coisa para cada um, se você não tem dinheiro para assumir esses deveres? Você acha que o Estado tem direito, dinheiro para assumir tudo aquilo lá, para dar tudo aquilo lá que ele diz na Constituição que é dever de cada brasileiro? Eu quero meu lazer, eu quero viajar para Nova York. Então o Estado vai me pagar a viagem para Nova York? Não. Então, é uma mentira. Então não adianta você ter direitos que geram obrigações e deveres para outras pessoas pagarem. Porque aí você atravanca o país. São 20 bilhões usados para manter só a estrutura da justiça do trabalho. O que você poderia investir em outras áreas que são realmente importantes do país com 20 bilhões num ano? Então, o problema do Brasil é assim, é descatequizar o brasileiro dessas ideias que ficaram na cabeça deles, que ele não sabe como é que entrou, mas eles continuam acreditando que isso que são verdades. Você tem que fazer uma lavagem cerebral ao contrário. A lavagem cerebral normalmente quando se faz é para você apagar as memórias da pessoa, para você apagar a consciência da pessoa. Você tem que fazer o contrário, você tem que fazer uma lavagem cerebral para tirar o lixo que colocaram dentro da cabeça das pessoas, para que elas voltem a raciocinar. E eu falei durante o vídeo que no final eu ia contar de onde veio isso. Não é da verdade de onde veio isso. O Olavo de Carvalho ele identificou. O problema já existia, tá? O problema existe desde a Idade Média, ou talvez antes. Ele somente deu um nome para isso que ele estava observando. Ele deu um nome. E esse nome é o nome que ficou conhecido aqui no Brasil. Ele não criou nada, ele não inventou nada. Veja bem, a vaca não é uma criação do homem. O homem deu o nome de vaca para vaca, que era um bicho que já existia. Certo? Então, o que o Olavo fez foi exatamente isso. Ele enxergou um fenômeno que estava ocorrendo e deu um nome. Deu um nome que ele achou mais correto para aquele fenômeno. Tá? Para depois não dizer, ele não inventou isso. Não, ele não inventou. Ele identificou um processo e deu um nome para esse processo. O nome que ele deu para esse processo é paralaxe cognitiva. O que seria paralaxe cognitiva? Agora você vai entender por que isso está acontecendo. Você vai entender por que na entrevista do Jornal Nacional, aquela jornalista que estava do lado do William Bonner, Fátima, não sei das quantas lá, Vasconcelos, sei lá qual é o nome dela, eu não assisto. Por que ela estava, ao mesmo tempo, cobrando do Bolsonaro? Você não vai fazer nada para proteger as mulheres que ganham menos do que os homens das empresas? Você não vai fazer nada? Aí ele disse: olha, já está na CLT, não pode ter discriminação, já é lei. Eu sei, mas o governo federal pode incentivar, você não vai fazer nada? Aí ele falou: olha, vocês estão os dois aqui, ele ganha mais que você. Aí ela deu todo aquele piti lá. Aí eu nunca aceitaria ganhar menos, mas é evidentemente que ela ganha menos. Ela ganha 10% do salário dele, segundo o que está na imprensa aí. Na verdade, a mulher do Bonner, a ex-mulher do Bonner, Fátima Bernardes, quando trabalhava com o Bonner, já ganhava um quinto do salário dele. Então, ela está cobrando que o Bolsonaro faça exatamente o que está acontecendo na frente dela, o que está acontecendo entre ela e o companheiro de bancada dele. E ela não se dá conta disso. Isso é exatamente o que eu vou dizer agora, é a paralaxe cognitiva. É claro que o conceito de paralaxe cognitiva ele foi tirado dos filósofos, do pensamento filosófico.
Eu estou transportando isso para o dia a dia, tá certo? Então o que é definindo a paralaxe cognitiva? É essa diferença que existe entre a teoria e a prática, ou seja, a construção teórica que você está defendendo e o que você está vendo na sua vida prática. Então, vou dar isso é obviamente que é um fenômeno observado na filosofia, nos filósofos. Só que a gente pode baixar de nível e transportar isso para a nossa sociedade, para as pessoas que estão na imprensa, para as pessoas que estão falando no debate público. Então, pegando o exemplo dessa entrevista e aplicando a paralaxe cognitiva, ela está fazendo uma pergunta pro cara, ela está querendo que o cara resolva um problema e está espantada porque ele está dizendo que já está na lei, que não tem mais nada que possa fazer e que ele não tem ingerência nas empresas, ele não pode ir em cada empresa, deixa eu ver a folha de pagamento aqui, comparar para ver se está tudo certo. Ele não pode fazer isso, ele é presidente da República, ele não é fiscal do trabalho. Para isso existem os fiscais do trabalho, tá certo? Porque a lei, isso já está previsto na CLT. Então, na verdade, a lei já existe, basta que a lei funcione. Ou ela queria que ele criasse uma nova lei, porque essa lei não está funcionando. Então a gente joga no lixo e cria uma nova lei que também não vai funcionar, porque se já existe e não funciona, por que você vai criar uma outra igual? Enfim, voltando. Ela está cobrando dele uma posição e não está conseguindo. Isso é a teoria, tá? Então, ela tá teorizando nisso. Ela está cobrando dele a solução de um problema que na vida real dela ela mesma vive. Ela mesma vive. Ela mesma ganha menos que o cara que está do lado dela. Deu para entender o exemplo você cria uma teoria que você acha que aquela teoria é linda e maravilhosa, você acredita naquela teoria, só que a tua realidade não bate com a teoria. Então você tem um eixo que não fecha. É como você leva esses caras do PSOL, para esses militantes do PSOL, os caras do PSOL, para dar entrevista, falar sobre segurança pública. Olha, precisamos resolver o problema da segurança pública. Como é que a gente resolve? Ah, com iluminação, com projetos sociais, vamos abraçar a lagoa, vamos soltar pombas da paz. Teoria, teoria, teoria. Qual que é a realidade? A realidade é que até membros do PSOL são mortos, como aconteceu com a Marielle, e acontece com milhões, milhares de brasileiros, mortos todos os dias. Por quê? Como é que você combate bandido armado? Você entrega flores para ele? Você faz o símbolo da pomba da paz? Você dá um beijinho nele? Não. Como é que você combate um bandido armado com fuzil? Você vai à polícia com outro fuzil. Não tem outro jeito. Então, assim, a cabeça deles, assim, essa paralaxe cognitiva, ela está impregnada em todos esses discursos. Porque eles fazem uma teoria que não bate com a prática. Que não bate com. Pega a pessoa que está lá oprimida no morro, na favela, que o traficante oprime, que a pessoa não pode fazer absolutamente nada, senão vai ser morta. Conta pra ela que o problema da segurança não é prender aquele cara, matar aquele traficante. Não, ela tem que entregar uma flor pro cara, ela tem que colocar uma lâmpada na frente da casa dela. É isso que vai resolver o problema da segurança pra ela. Essa pessoa vai entender, mas você tá maluco, não é, isso não vai resolver meu problema. Porque essa pessoa tá na vida real. Ela tá pensando aquilo que ela tá vivendo, ela tá sentindo. Ela não tem esse problema da paralaxe cognitiva. Ela tá vivendo a vida real e ela sabe qual é o problema para resolver a vida real dela. A vida real dela resolve como? Com a polícia invadindo ali e prendendo aquele cara. Se não conseguir prender, matar. É só assim que ela vai resolver o problema dela. Aí você pega os teóricos que vêm das universidades, todas marxizadas, essas porra toda, e começa a criar essas construções mentais. Não, é assim que resolve, é assim, é assim, é assim. E não bate com o eixo da realidade. Eles vivem num mundo que não é um mundo real. É por isso que acontecem essas imbecilidades. A mulher tá ali, a jornalista tá ali,
pedindo para o cara fazer uma coisa e ela não consegue compreender que ela mesma está vivendo aquele negócio. E ela quer que ele resolva o problema das outras, sem saber que ela mesma está vivendo aquele mesmo problema. Isso não é divertido, isso é uma loucura, porque é assim, você a sua mente assim, pensa da seguinte maneira: você está com a teoria que não está batendo com a prática. E você está acreditando na teoria que você inventou ou que você leu em qualquer bobagem, e aquilo ali não está se adequando na prática e você não está usando a prática, você está continuando na teoria. É como se você fosse, sei lá, vou construir uma mesa aqui. Então, na minha teoria, pego uma tábua, faço assim, 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 assim. Bom, mas a mesa não funciona. Não... Ah, bom, na prática vai vir o cara que sabe fazer mesa e vai dizer, ó, na prática é o seguinte, você tem que fazer assim, 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 e aí você vai ter uma mesa, e ele constrói a mesa. E fala, não, não, a mesa tem que ser feita do jeito que eu falei aqui. A gente faz aqui, a gente põe três pés da mesa para cá, um outro para lá, assim. A vida real é como o cara construiu a mesa, não como você acha que deve ser construída a mesa. É a mesma coisa as teorias políticas e filosóficas. As coisas são como elas são. Você não pode negar a realidade. Porque se você negar a realidade, você está fora dela. Veja, aqui é um pregador. Eu estou vendo que isso aqui é um pregador. Que eu uso para prender salgadinho de vez em quando eu estou comendo aqui. Isso é um pregador. Assim, a realidade é essa, isso é um pregador. Se eu quiser colocar na minha cabeça que isso aqui é um isqueiro, bom, eu vou ser internado como um maluco, que na verdade é o que essas pessoas são. Essas pessoas estão enlouquecidas, porque elas estão segurando um pregador e dizendo para as outras pessoas, olha, isso aqui é um isqueiro. E elas querem que a pessoa que está olhando reconheça que isso aqui, que o pregador é um isqueiro. Assim, as pessoas estão doentes com esse conflito entre teoria e realidade que não se conversam. E elas querem convencer as pessoas que estão assistindo e que estão vendo que a realidade não bate com aquilo que elas estão falando, de que o que elas estão falando é real. Essa é a loucura da paralaxe cognitiva. Essa é a loucura. Que vem, é claro, desde os filósofos, você vai descendo, chega no debate público, chega nos jornalistas e chega. Assim, na verdade, você enlouquece toda uma população. Porque você escuta tanta gente falar isso, você vai na Globo, você está vendo um pregador, a pessoa está te dizendo que é um isqueiro. Aí você liga na Rede TV é a mesma coisa, você lê na Folha é a mesma coisa. Bom, você começa a ficar maluco, fala, caralho, eu estou vendo aqui o que um pregador, os caras têm 50 dizendo que é um isqueiro, será que sou eu, maluco? Não, essas pessoas são as pessoas que estão ensandecidas. Mas elas não percebem isso. E evidentemente que quem está na realidade e está vendo que isso aqui é um pregador vai ficar também enlouquecido, porque ele está vendo uma coisa. Se ele não tiver o absoluto controle de saber exatamente que está ocorrendo esse fenômeno, ou seja, que as pessoas estão imbecilizadas, estão enlouquecidas, ele vai achar que é ele que está louco, porque ele está vendo um pregador e todo mundo ao redor está dizendo que é isqueiro. Então, eu dei exemplos aqui da vida real. A gente primeiro precisa tratar a população, tratar as pessoas precisam sair desse transe, dessa loucura coletiva. Porque aí elas vão conseguir enxergar melhor os seus candidatos, vão conseguir enxergar melhor a sua própria vida e fazer escolhas melhores. E reconhecer onde é que está o verdadeiro problema. Por que a gente teve tantos bandidos governando a gente durante todo o tempo? Porque toda essa imprensa, todos esses caras que falam no debate público, ficam repetindo esse monte de mentiras. O que os jornais retratam, por isso que os jornalistas ficam apavorados quando alguém fala alguma coisa diferente daquilo que eles estão pensando, porque aquilo ali é fora da caixa deles.
Quando o Bolsonaro falou no Jornal Nacional, perguntaram para como é que você resolve o problema da violência. Ele falou, eu tenho que armar a polícia para combater o bandido. Aí o Bonner, mas com mais violência você vai combater? Não, meu filho, como é que você combate um bandido que está armado com um fuzil? De novo, vou falar aqui, com o quê? Com flor? Com beijinho? Com caixa de chocolate? Não, com um bandido que está armado com um fuzil, que está matando as pessoas, você tem que armar você tem que armar a polícia de maneira adequada para que ela enfrente o cara. Se puder, prenda. Se o cara não se render e revidar o tiro, mate. É só assim que você resolve o problema da criminalidade. Ele está falando o óbvio. Se você for subir o morro, você pegar uma pessoa aqui da quitanda e perguntar para ela, vai falar exatamente isso. Pergunta para a moça da quitanda, para atendente da padaria: olha, tem um bandido armado aqui matando as pessoas. Como é que você acha que deve ser resolver esse problema? Bom, a polícia vai lá e prende o cara. Se não puder prender, mata. É isso que a pessoa do cidadão comum vai falar, que é o óbvio. Agora, você fala para esses jornalistas que estão todos imbecilizados, que o eixo da realidade não bate com o eixo da teoria, eles ficam escandalizados. Mais violência. Aí termina como o Bolsonaro falou: bom, então você deixa a polícia no quartel e deixa os bandidos tomarem conta da cidade. Porque como é que você vai prender os bandidos? Como é que você vai resolver o problema se você não pode reagir? Porque aí dizem que é mais violência. Então entrega tudo para os bandidos, porque essa é a segunda opção. Só tem essas duas. Ou você combate os bandidos ou você entrega tudo para eles. Não tem uma terceira opção. Enfim, tá com 50 minutos já. Chega por hoje, né? Então, assim, pense um pouco sobre aquilo que eu falei aqui. São alguns exemplos, tem muitos mais. Mas alguns exemplos que eu acabei me deparando nessa semana. Então é isso, falei demais. Uma saudação e até a próxima.